Bom dia, pessoal. Estou eu cá com as minhas tarefas diárias. Hoje eu estou de folga, que eu trabalho escala macho, trabalho numa fábrica de fraldas. Aí hoje eu estou de folga. 2 dias, 3 dias. Vou revisando, uma semana sim, outra semana não. Hoje eu estou de folga. Sempre quando a gente está de folga, né? Trabalho em casa. E é isso aí. Tem que limpar a casinha da gente, né? Então vamos. E a gente vai conversando aqui, tá bom? Bom, meu dia, quando eu tô em casa, começa assim, organizando tudo, né? Que a gente não pode deixar a casinha da gente jogada, né? Então, eu vou conversar um pouco da minha vida. Eu sou do Pará, morava em Marabá. Eu saí de lá porque estava ruim de emprego e vocês sabem, né? Quando tá ruim de emprego na cidade da gente, a gente tem que procurar um lugar que tenha. Minha cidade, não vou dizer que não é, ela não é pequena, ela é grande. Mas, infelizmente, estava nessa crise de trabalho. Então, eu tive que sair de lá. Minha tia já morava aqui há 10 anos. Então, a gente não se conhecia até então. Aí, minha mãe também deu uma força para mim vir. Falou que eu tinha que sair também da minha cidade, conhecer outro. E a gente não foi uma má ideia, porque a gente também tem que conhecer outros lugares, não é mesmo? E então eu vim para cá, gostei da cidade, hoje está sendo a minha cidade. Eu amo essa cidade de Uberaba, é uma cidade muito bonita, acolhedora, que me deu um trabalho. Eu já falei, né? Eu trabalho na fábrica de fraldas. E é muito bom. Minha empresa é ótima, eu amo trabalhar lá. Mas como qualquer outro trabalho, sempre tem os seus contras, né? Mas a gente não vai falar disso agora não, né? O que importa é que a empresa que eu trabalho é uma empresa que trata os seus funcionários com respeito. E é o que nós precisamos, nós como CLT, né? É respeito, pelo menos. E é isso. E eu moro sozinha não, porque ninguém mora sozinha, né? Mora eu e Deus. Eu arrumei uma pessoa quando eu cheguei aqui no Uberaba, mas não deu certo. A gente ficou junto 4 anos, mas 2021 ele mudou e não deu mais certo, né? Então ele tá numa cidadezinha aqui perto e eu tô aqui. E foi um pouco difícil, né? A gente estava junto há 4 anos, mas não deu certo, não deu. Ele achou uma outra pessoa, né? E ele seguiu a vida dele, mas só que hoje eles não estão mais juntos. Mas a gente não se falou, quer dizer, a gente não. Eu não falei mais com ele, mas ele fica em contato comigo direto. Só que eu não quero mais isso, né? Porque quando a pessoa quer, ela fica com você, não fica pulando em galho, não é mesmo? E mulher nenhuma tem que aceitar isso, né, minha gente? Mas antes só do que mal acompanhada. E ninguém deve aceitar isso. Se a pessoa quer, ela fica com você, independente de tudo. Você sabe quando o homem quer você. Ele vem de outra cidade. Mas quando a pessoa só faz joguinhos, não te merece. A gente merece coisa melhor. E é isso. Então eu resolvi ficar na minha. Sozinha não. E Deus. E a gente está vivendo. Depois eu arrumei outra pessoa, mas não deu certo também. Essa outra pessoa era meio confusa, não sabia o que queria da vida. Eu sei o que eu quero da minha vida. Eu quero
ser uma pessoa melhor, Cristo na minha vida, que sem Cristo a gente não é nada. E o fato é que eu sou uma pessoa caseira, gosto de estar na minha casa, não gosto de muita bagunça. E é isso. Trabalho, sou cristã, pretendo ser até a vinda de Jesus. E eu posso te dizer que Ele é tudo na minha vida, porque se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Ele é tudo na minha vida, hoje e sempre. Ele vai ser tudo na minha vida, independente do que acontecer. Independente do que acontecer, Deus está no controle de tudo, na minha vida, na sua vida. Basta você acreditar, sabe? Qualquer deserto vai passar na sua vida, pode ter certeza disso. Hoje dói, sangra, mas o tempo é o seu melhor amigo. Tudo passa na vida da gente. Fica saudade, saudade. Saudade é o que eu estou vivendo hoje, saudade. Essa é a palavra. A gente chora, a gente se pergunta, mas a gente segue a vida. Segue a vida porque tem que seguir mesmo, não tem jeito. Você não vai trazer a pessoa dos mortos, não é mesmo? Então você sabe que Deus está no controle de tudo e deixa Ele agir. E Ele vai amenizando a sua dor, pode ter certeza. Todos os dias Ele diminui a sua dor. Você olha para a foto da pessoa, você vê algumas coisas que lembram ela, e você vai sentindo que aquela dor vai diminuindo. Vai diminuindo com o tempo. E você vai vivendo. Não é passando o tempo não, é vivendo mesmo. Que se você for só passando o tempo, você não agrada nem Deus desse jeito. Você tem que focar nas coisas de Deus, sabe? Eu sei que a conversa está um pouco confusa, porque quem não é cristão fica um pouco confuso com nossas conversas. Mas é o que nós acreditamos, né? E eu sei que a minha mãe está bem. E quando eu fico triste, que às vezes eu choro, me pergunto, eu sei que ela está bem. Minha mãe sofreu muito com a doença dela. E teve um dia que, quando eu fui no hospital, que ela estava bem malzinha mesmo, bem mal. Eu cheguei em casa, eu me ajoelhei do lado da minha cama e chorei tanto, mas chorei tanto, que não me restou lágrimas. E eu pedi para o Senhor, Deus, se for para minha mãe ficar desse jeito, o Senhor recolhe ela. Recolhe, Deus. Minha mãe estava sofrendo muito, ela estava sentindo muita dor, a morfina não estava mais fazendo efeito, sabe? E eu senti que ela estava com dor demais. E a gente fica sem saber o que fazer, porque você está vendo a pessoa com tanta dor e não pode ajudar a pessoa. E aquilo me partiu o coração. Então eu pedi para Deus, sabe? E naquele mesmo dia, Deus levou minha mãe. Foi um momento muito difícil para todos nós, mas nós pedimos. Nós não queríamos ver nossa mãe daquele jeito, sabe? Foi o pior dia da minha vida. Pior dia. Eu nunca passei por isso, sabe? De perder uma pessoa que eu tanto amava. E quando eu vi ela ali, sabe? Era uma mistura de sentimentos que eu não sei nem explicar. Eu fui pro velório e a gente arrumou tudo, sabe? Eu fui pro velório, depois eu vim pra minha casa. Meus irmãos queriam que eu dormisse lá. Eu não consegui, eu estava paralisada com tudo que aconteceu, sabe? Eu vim pra minha casa, cheguei, eu estava pisando alto,
acreditando no que tinha acabado de acontecer. E então eu vim para casa, sabe? Uma tristeza tão profunda na minha alma. Minha alma estava batida de tanta tristeza. E eu sentei na minha cama, mas eu chorei. Eu chorei tanto, que eu adormeci. Eu me lembro que eu acordei de manhã, meus olhos estavam lagrimejando. Eu acordei chorando. E continuei chorando a noite inteira, sabe? E esse dia de manhã, o outro dia estava uma manhã tão diferente, sabe? Eu senti, licença. Eu senti naquele dia, primeira vez que eu vi o dia tão diferente, uma manhã tão triste. A minha alma estava tão abatida que não tem como eu contar a minha tristeza. E eu passei dias sentindo aquele sentimento de tristeza. E às vezes eu pensava, sabe, quantas pessoas que já passaram por isso estão passando o que eu passei. Mas eu posso dizer que o pior dia foi aquele que eu enterrei minha mãe, que a gente teve que virar as costas no cemitério e deixar ela lá. Quando chovia, quando amanhecia o dia, quando eu olhava para as plantas dela, a minha alma se abatia de novo. Mas aí eu fui pedindo forças para Deus, eu fui assistindo os programas evangélicos, né, os pastores pregando, e o que foi me fortalecendo foi eu assistir as pregações. Uma das igrejas que eu sigo até hoje é a Lírio. A Lírio me ajudou muito, não é propaganda não, é porque a palavra me tocou. Nos meus dias de tristeza, a Lírio me ajudou. Eu assisti os cultos online, que sempre tinha na quinta, na terça, e eu assisti esses cultos, era o que foi me levantando, porque eu não tinha força mais para nada. Eu estava no automático, eu ia trabalhar, voltava, chorava, ia trabalhar, voltava e chorava. E me perguntava como era que estavam os meus irmãos, porque minha tristeza era profunda. Eu não tinha com quem me abrir. E eu me abria com Cristo. Eu ia para o meu quarto, me ajoelhava e conversava com Ele. Conversava mesmo. Como se conversasse com uma pessoa. E perguntava a Jesus, por que o Senhor fez isso comigo? E Ele me acalmava. Eu sentia que Ele me acalmava e que Ele dizia no fundo do meu coração: calma, vai ficar tudo bem. Confia em mim, vai ficar tudo bem. Então, eu tive uma certeza que tudo nessa vida tem um propósito. E eu sei que Deus tem um propósito para tudo isso, para a minha tristeza. E Ele tem me ajudado todos os dias, me levantando para lutar todos os dias. Eu saio, vou trabalhar, eu não deixei de trabalhar não. Eu passei uns 3 dias, 4 dias sem ir para o meu trabalho e depois continuei. Porque Jesus sempre está do meu lado. Ele segura minha mão, me dá força. Eu tenho certeza que você que está passando por isso, pela essa tristeza que eu estou passando hoje, pode ter certeza. Se você invocar Jesus, Ele vai te ajudar. Assim como Ele está me ajudando, segurando a minha mão, me dando força todos os dias. E todos os dias eu agradeço por estar
respirando, por ter um teto sobre a minha cabeça, por ter meus irmãos comigo. E por ser grata por tudo, independente do que aconteceu. Eu sou grata a Ele. Eu só tenho que agradecer. Reclamar não vou reclamar. Porque Jesus sabe de tudo. Ele fez o céu e a terra. Ele sabe o dia de nascer e de morrer. Pode ter certeza. E se você está passando por isso, vai passar. Confia, viu? Porque eu creio. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Acredite. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.